você acha que no final das contas Imu vai ter um passado que justifique a sua maldade? Ou a gente vai ter uma representação de um personagem que é o puro mal? Porque é uma coisa que às vezes acontece bastante em anime, às vezes acontece menos, né? E é um tema até que tá faltando um pouco da maldade por si só. Porque tem coisa que é mal. E aí vou até contar uma história aqui, já que o pessoal dos pássaros gosta muito do outro corte. Eu vou ter um pássaro que é mal, não sei se você conhece. Tem dois pássaros que é muito mal. João de Barro. Além do João de Barro, que é pilantra, existem 2 outros pássaros que os bichos são ruins de nascença. E aí, na hora que eu vejo essas coisas na natureza, eu fico pensando que, pô, a maldade existe. Não é uma coisa que, não, é ponto de vista. É maldade. Tem o cuco, que todo mundo conhece, né? Ouviu falar do pássaro cucu. E tem o chupim. Os dois têm o mesmo comportamento. O que acontece? Quando uma cuca e uma chupina grávida, grande, vê um ninho com outro passarinho que tá ali cuidando de filhos, o que a cuca faz? Ou ela afugenta a mãe que tá lá botando os ovinhos e cuidando, ou ela espera a mãe sair para fazer outra coisa, né? A mãe vai trabalhar, a cuca vai lá e senta no ninho da mãe principal. Ela bota o seu filho lá dentro e vai embora. Ela não gosta de cuidar de filho. Ela jogou o filho lá dentro do outro ninho, mete o pé. E aí, de onde vem a maldade? O cuco, quando nasce, o miserável, o cuco e o chupim, eles nascem, é medonho os vidros. Ele nasce mais rápido, né? Porque o tempo de gestação dele é menor do que os outros ovos. E no tempo que ele tá sozinho no ninho, ele vai empurrando os outros ovos pra cair. E ele estica as asinhas dele assim, ó. E ele vai assim, ó, com a bundinha pra trás e derruba os outros ovos, Evandro. É medonho você ver um vídeo disso. É medonho, porque você não consegue não crer que a maldade existe. Aquele bicho, ele matou os outros ovos pra não ter competição por comida. E aí ele cresce, 2 semanas depois ele tá maior do que a mãe adotiva. E aí mete o pé. E vai viver a vida por aí até fazer esse ciclo se repetir. Imu é esse E pássaro. aí eu fico pensando, justamente, será que One Piece a gente sempre tem passados muito tristes, né? Vários personagens que sofrem, não sei o quê, do Flamengo, Kuma, agora a gente tá com a representação da maior sofrimento de todos e que virou um cara bom. Será que Imu vai ter um passado triste o suficiente pra justificar essa maldade? Ou ele vai ser uma representação do mal genuíno? Cara, eu gosto muito. Você falou. Eu gostaria que ele tivesse um passado ruim e tal, que fez ele acontecer. Assim, obviamente que isso não explica porque ele permite os nobres fazer o que eles fazem, tá? Mas eu gostaria, principalmente porque você tem a cena da Ilha do Brook, lá na Ilha Nakamura, quando tem o Círculo Mágico. Você vê que aquela ilha lá é uma ilha que ela é devastada pela pobreza, pela fome. Eles estavam tentando invocar o Satã lá para... Eles eram, inclusive, escravizados pelos Long Arms, eu acho, se não me engano. Então, eles estavam tentando invocar e aí eu falei, pô, os caras têm acesso a livros desses círculos. Será que essa aqui não é a ilha natal do Imu? Será que ele não cresceu aqui? Porque quando se virou nobre lá, apagou, né, os registros dos antigos reis. Será que ele não nasceu aqui? Essa ilha é assim desde sempre e tal? E ele... né, cresceu com essa raiva. Também tem a ideia de que o reino antigo estava mexendo com coisa errada, mexendo com o núcleo da Terra, mexendo, sei lá, com a possibilidade de causar realmente um grande mal. E uma que eu acho muito legal é que Imu é uma Skynet. É o quê? Uma Skynet. Uma IA feita pelo próprio reino antigo. Continua. Tô gostando. Uma IA feita pelo próprio reino antigo para controlar os avanços tecnológicos deles, mas, obviamente, que a IA, vendo o que eles estavam fazendo, minerando ali o solo do mundo, mexendo com as coisas e tal, acabou tendo essa consciência própria e falou, não, peraí, vou impedir isso. E é onde essa IA se revolta e causa a queda do reino antigo. Então, o próprio reino antigo causou a queda deles. Sabe que essa teoria parece só absurda, mas considerando os rumos das tendências de conversas em relação a isso, é possível. É possível que nem fosse inicialmente, mas não é possível que é possível que o Oda não descarte essa ideia. A gente comentou, legal. as últimas temporadas, a gente tá discutindo o tempo todo sobre fim de mundo e sobre inteligência artificial caminhando lado a lado. E teria uma discussão muito grande de uma inteligência artificial que percebeu que a humanidade tá fazendo merda com o planeta. Que é um tema muito recorrente desde sempre. Desde qualquer tipo de filme, anime, por aí vai. Devastação da natureza e dos povos. Se tiver uma inteligência artificial que chegou nesse ponto e começa a replicar o comportamento humano para que eles sintam exatamente o que eles faziam, não é descartável.
Não, é descartável. Legal, né? Então eu gostaria assim que fosse um passado mais triste. Não que ele tivesse nascido mal de uma vez. Sei lá. Eu acho que teve alguma coisa que levou ele à decisão de. Porque se você for parar para pensar, se o Reino Antigo tivesse mexendo com algumas coisas relacionadas ao mundo, a ideia inicial da coalizão dos 20 reinos, ela parecia até interessante para parar isso. Aí depois, com o passar do tempo, eles viraram, sei lá, São Charles, essa galera aqui agora. Só que também não tinha só gente bonzinha, né? Você lembra que tinha o ancestral do Doflamingo, que ele já tinha ele foi um dos fundadores lá, subiu, só que ele já tinha escravizado os tontatas. Então tinha uma galera lá meio ruinzona já na coalizão dos 20 reinos. Sim, sabe? sim. Mas também tinha gente boa. Vide Lily, que acabou falando, não, vou continuar aqui com vocês. Não é o que eu estava imaginando que vocês queriam. Então eu acho que começou com uma ideia boa de parar, só que alguma coisa se perdeu no meio do caminho aí. Inclusive o mural fala, né, que são humanos que viraram deuses. Acho que subiu a cabeça de todo mundo, né? Aquele lance do poder corromper, né? É um tema muito comum Isso. em One Piece. De você, mais do que um líder escroto, ele parte da treta, ele querer manter o poder, ele querer fazer tudo para manter esse poder e pisar em cima da cabeça de quem tá embaixo. Que inclusive até trouxe aqui o texto dessa teoria junto com uma análise que eu achei bem interessante, porque conecta com as coisas que eu pensava, de que até mesmo os Tenryubitos são descartáveis. E de que os Cavaleiros Sagrados não protegem os Tenryubitos. Eles protegem exclusivamente Imu e o Trono, e todo o restante do planeta é descartável. Essa teoria diz o seguinte, ó. Ela traz uma nova forma de enxergar os Cavaleiros Sagrados, especialmente após o que vimos em Marejoa, com Fingerland Garlin executando um dragão celestial. À primeira vista, isso parece um choque. Afinal, por que um membro da elite seria morto por alguém que supostamente estaria ali para protegê-los? A resposta está no propósito real desses cavaleiros, que eles não existem para proteger os dragões celestiais, como muitos poderiam pensar. Eles existem para proteger algo maior, o trono de Imu. E se for pensar, essa execução que ele fez ali e tudo relacionado a isso, tipo, os Tenryubitos que tentaram ser bons foram eliminados. Os Tenryubitos que ousaram pensar uma outra coisa foram eliminados. Então, em última camada, até mesmo os Tenryubitos estão controlados. Eles precisam pensar de uma certa forma sobre o povo, eles precisam agir de uma certa forma. Claro que eles estão numa situação muito mais privilegiada que o restante do planeta. Mas se por acaso eles não agem dessa forma, eles também são mortos. Você vê na mensagem do Vegapunk, quando ele começa a falar sobre o século perdido e tal, e aí aparece lá em Mary Joyce, né, uma nobre falando, mas o que ele tá falando? Século perdido. Para eles já são doutrinados desde o começo, desde cedo, com aquele livro Gênesis que o Ivankov, inclusive, estava lendo, onde tem a coisa dos reis e tal. Sim. Então eles não têm qualquer noção sobre isso. Para eles são daquele jeito porque eles são sagrados mesmo. Os mais novos, principalmente. E você falou uma coisa muito interessante, porque se você for para pensar, no final da série, o que vai acontecer com os nobres? Eles têm redenção? Eu acho que não. Cavaleiro também acho que não. O que vai acontecer com eles? Eu acho que uma saída pro Oda é eles todos morrerem na mão de Imu ali. Imu catar e puxa a vida de todo mundo ali, ele mesmo mata. Porque o Oda não vai colocar o Dragon matando a galera, o Luffy muito menos, mas se ele colocar o próprio Imu falando, não, vocês são E seria até interessante a gente começar a desenvolver algum Tenryubito assim de um lado mais humano pra gente sentir a dor dele quando ele se for. Rapaz, tirei uma... Ah, não. É dourado, não é o Roger. O cara já deu as três pulos pra trás ali. O coração parou momentaneamente, velho. Não, se essa aqui não for cara, se essa aqui não der 3 pizzas, eu paro. Rongeta, ó, P09, 119. Uma das cartas mais bonitas que eu já tirei na minha vida. Todo dia esse papo. 119. Versão bonita. Dourada. Versão bonita me pega sempre. R$600, quer ver? Qual personagem que é? É um Luffy? Mano, esse Luffy é embaçado, tá? Esse Luffy é embaçado. Duzentinho. Ô, 200, mais barato que o Barba Negra? Não, mas essa carta bonita. é linda, viu? Acima, o Luffy do Bob Barba Negra é 640. Essa carta é linda. Essa carta é linda. Tá bom, ó. Que coisa linda, cara. Peraí, deixa eu... Mais pra cima um pouquinho. Mais pra cima? Isso. Peraí, deixa eu puxar a caixa.
Bonita mesmo. Bonita, né? Uhum.